Na sua consolidação na sua consolidação como atividade econômica importante, tiveram um papel de destaque algumas cidades mediterrâneas, como Veneza, Pisa e Gênova, além de outras cidades dos Países Baixos. Com o comércio, não só se inaugurou a civilização urbana medieval, mas também surgiu a classe dos comerciantes que se convertem nos primeiros burgueses. O papel tão relevante que a cidade de Paris teria no mundo da cultura entre os séculos XII e XIV foi possível não somente graças ao impulso da atividade econômica dos burgos, mas sobretudo por sua condição de capital do reino francês, onde os monarcas capetos tinham fixado quase estavelmente sua residência e com eles a corte real. Obrigado, Bernardo. Então, aqui alguns pontos importantes, né? A cidade, como nós pensamos, a cidade urbana, né? Daí vem do Papa Urbano, deve-se a algumas propriedades. Uma delas é o comércio, o mercantilismo. O que faz concluir, portanto, que o comércio não é impedimento à felicidade humana, como alguns pensam. Além disso, é preciso dizer que Paris é um ponto importante, não é porque Paris tinha lá a Torre Eiffel. Óbvio que não, porque não existia a Torre Eiffel ainda. É por causa da faculdade de Paris. O que nos leva novamente a ter clareza que os centros educativos, e aí eu falo de Paris, falo de Pádua, falo também de Milão, acho que é Milão, também tem uma faculdade lá, antiga. Claro, Oxford, claro. Esses centros atraem pessoas. E atraindo pessoas, atrai também avanço, atrai progresso. Tá? E o progresso costuma atrair também degringolamento, bancarrota moral. Costuma acontecer isso. Há aqueles que afirmam, e eu sou um simpatizante dessa frase, que bordéis, boca de fumo e coisas tais nascem em torno a faculdades. É impressionante. Isso desde sempre. Quer dizer, o progresso acaba gerando. Quer dizer, o fato do progresso, desses lugares serem irradiar progresso, portanto, bem-estar, atrai todo tipo de mosca. Atrai todo tipo de pessoa. Então, onde surgiu faculdade em torno portos, que é o caso do comércio, né? Portos. Né? Quem conhece as histórias sobre os marinheiros, Por quê? Porque onde tem progresso, onde tem bem-estar, ali surge um grupo de pessoas que, lógico, buscando o seu próprio bem, quer alcançar algum tipo de benefício com isso. Acontece que alguns fazem disso uma meta de vida a qualquer custo, e esse é o problema. Tá? Então é importante. A Faculdade de Paris, a Faculdade de Milão, se eu não estou enganado, Milão, a Itália, que também foi uma dessas bem antigas, né? Acabam produzindo esse tipo de fenômeno. Claro, e as cidades urbanas, quer dizer, o comércio faz gerar benefícios, bem-estar, conforto e também atrai as pessoas. Isso no século XI, hein? Eu falo de benefícios de bem-estar no século XI. Não se eu sempre digo isso para vocês, né? Eu falo isso. Qualquer moleque da favela do Sabão tem mais conforto e bem-estar que um César romano. Eu falo isso sem errar. Sem errar. Um César romano, no século 3, 4, vivia menos confortavelmente que um moleque na favela do Sabão. Por quê? Para o César tomar uma picolé, ele tinha que mandar um destaque da sua guarda pessoal até os Montes Pirineus, com um caixote de madeira nas costas, para descer daquilo lá com gelo nas costas, para enterrar em Roma, no inverno, para no verão, quando aquilo derreter, o cara tirar aquela caixa de gelo do chão, tirar a terra por cima, pegar a groselha, jogar e tomar raspadinha. Isso quem fazia era o César Romano, o homem mais poderoso do mundo. Hoje, um moleque no Morro do Sabão, se quiser, ele desce, com 3, 4 reais, toma um picolé muito melhor do que o César Romano. Quanto a benefícios e confortos, hoje, um pobre
não um miserável, um pobre, tem mais conforto do que o César, que é um senador romano. Pensa em eletricidade, refrigeração. Pensa nisso, só nisso. Refrigeração. Né? Não ter que comer carne salgada a vida inteira, peixe salgado a vida inteira. Né? Carne fresca é coisa nossa, coisa assim, no século XIX. Século XVIII ainda era carne salgada. Então, com relação a confortos e benefícios, nós estamos muito melhor do que o passado, o que não significa muita coisa, é verdade, mas só para dizer isso. A cidade urbana, o urbanismo, que atraiu pessoas no mundo inteiro, nas centrais mercantis e nas faculdades, Paris, Padova, Milão e Oxford, se eu não estou enganado, na Inglaterra, não se compara ao conforto uma cidade urbanizada hoje. Não se compara. Nós vamos muito melhor nesse sentido. Eletricidade. Pô, eletricidade. Cadê? Teve um dia que aqui em casa faltou luz, lá tipo 7 da noite. Eu falei, o que eu vou fazer com meu filho? Não tenho nada para fazer com meu filho sem eletricidade. E aí tem que inventar coisa, tá? Mas, assim, não é que a gente estava habituado a viver assim. Não dá. Tá? Você O pode dia... até ler um livro, mas cadê a luz para poder ler, né? É Tem complicado. que buscar vela. Mas, assim, entende? Assim, a nossa vida não tá pensando... Antigamente, o dia acabava às 6 da tarde. Por que o cara acordava às 4? Porque ele dormia às 7, às 6. Pô, tá escuro, eu vou arriscar ser uma picada por uma cobra no quintal, vou ficar em casa e vou dormir. Hoje não, hoje, meia-noite, o pessoal tá na pilha, porque tem luz, né? Meia-noite, 1 hora. Então, de fato, essas coisas que a gente não valoriza, eletricidade, refrigeração, isso tudo muda a qualidade da vida, deixa mais confortável. Menos. Veja, se eu quisesse comer um bife aqui fresco, eu não tinha que agora correr matar um javali. Não tinha que fazer isso. Não precisa fazer isso. Se o César quisesse, alguém tinha que fazer isso por ele. Ele podia fazer, ele não fazer, mas alguém tinha que fazer isso por ele. Ou então comer mais um peixe salgado, mais um daqueles que estão lá na dispensa. Veja, isso não é um desconforto. É um desconforto. Vai, vamos lá, Bernardo. Na civilização urbana, proliferaram as escolas urbanas, a partir das quais a filosofia e a teologia tomaram novos rumos. Enquanto que as escolas monásticas iam perdendo terreno, ao mesmo tempo houve uma renovação na administração das cidades, que passou para as mãos dos leigos. Começou um forte crescimento demográfico, resgataram-se muitas terras a leste do Reno e ao norte do Danúbio que foram destinadas às lavouras, e ocorreu um aumento geral do bem-estar econômico e social. Muito obrigado, Bernardo. Então, né, o bem-estar acabou gerando quer dizer, a ação do homem sobre as propriedades sobre a terra, gerou bem-estar econômico e social. Isso é condição para que haja, vocês sabem, né? Condição para que haja inteligência. Aquele ditado grego antigo, né? A filosofia depende do ócio, não tem a ver com preguiça. Não é o ócio da preguiça. É o ócio de não ter que matar o javali. Se o cara tiver que sair para matar o javali, não vai ter filosofia. Ele está pensando no javali. Se tiver que arar a terra, então a ideia do bem-estar econômico social significa que há mais tempo para a tarefa intelectual que exige, que cansa, que esgota, né? Eu hoje dei uma aula de lógica mais cedo, que ao final da aula eu estava cansado, porque lógica é estafante, porque tem que dar o exercício, tem que corrigir o exercício, aí o cara faz errado, tem que fazer de novo, né? É estafante. Então, claro que não é como arar uma terra. E justamente por esse motivo é que arar a terra é empecilho para o trabalho com o intelectual, porque você cansa muito mais, então você está muito mais cansado, não tem ânimo de fazer as coisas, nem tem tempo. Certo? Além do mais, além do que, as questões intelectuais, as questões teóricas, elas exigem um pouco de cuidado, exigem tempo, que vai ser tomado pela caça do javali ou então pela aragem da terra. Então, nesse sentido que a filosofia exige ócio, não é preguiça, exige que nós tenhamos tempo para dedicar-nos àquilo que importa, teoricamente. Tá?
É por esse motivo que vocês são privilegiados, viu? Alguns de vocês não acham, mas vocês são privilegiados. Muitos de nós no Brasil não temos a condição de só estudar. No sentido de estudar, quer dizer, estudar a maior do tempo. Eu sei que vocês não só estudam, tá? Mas que vocês têm grande parte do tempo dedicado ao estudo. Há pessoas que trabalham de 7 da manhã às 7 da noite, pegam ônibus e vão para a UERJ à noite e voltam de lá às 11h30. Isso todo dia. Quer dizer, o tempo que eles têm de estudar é o tempo do ônibus, né? Então, ou então almoço. Vocês, de alguma forma, vocês têm uma vida mais tranquila e isso favorece ao estudo. Né? Henry, por favor. Ih, Henry morreu. Paulo. Oi, professor. Opa, então vamos lá. Henry, 41. Vamos lá. A questão dos universais, a herança de sua formulação. Em seus comentários, isso aí, Boécio havia legado à Idade Média o problema dos universais, tal como fora proposto, e não resolvido por Porfírio, discípulo direto de Plotino e seu grande intérprete, ou pelo menos a quem pôs diretamente por escrito o ensino oral do mestre neoplatônico. Um momentinho só, Henry. Do que fala aqui o Salaniana com relação ao que ele chama de querela dos transcendentais? Vocês já disseram que tiveram uma sala com Sérgio Boécio, né? Do que Boécio faz referência? Vocês lembram ainda? Que querela é essa? Que briga é essa? A questão dos universais nós não chegamos a aprofundar, não lembro de ter visto, não. Imaginei, então, por isso que eu parei. Então, a questão é a seguinte. O ser, né, os entes, são constituídos por várias partes, mas uma das partes importantes é o ser. Atos essência. Tá? E o ser tem algumas propriedades que são universais, que estão distintamente dispostas em todos os entes. Como os entes possuem ser, e o ser tem certas propriedades, essas propriedades do ser estão dispostas em cada ente de forma diferente. E isso chama-se transcendentais, os modos ordinários de apresentação do ser. E são alguns, os 4 mais famosos são pulcrum, bonum, verum e unum. Certo? Beleza, unidade, bondade e verdade. Pulcrum, unum, bonum, verum. Tá? Parênteses. Teve um aluno que numa prova... Agora ele está na UF. Saiu do seminário, está na UF. Mestrando. Não, doutorando, se Deus quiser. Ele querendo tirar onda na prova, eu perguntei, quais são as transcendentais? Ele, mole. Verum, bonum, unum e bellum. E aí eu dei um 0 para ele. Na verdade, eu não dei 0 não, porque ele acertou 3/4, né? Mas os 4 transcendentais, os mais conhecidos, são esses. A questão é a seguinte, que se colocava. Essas propriedades, elas estão na realidade ou são fruto da inteligência humana? A beleza, a bondade, a verdade, a unidade, que eu vejo no ser, que eu deduzo do ser, estão no ser ou são entes de razão, que eles são produzidos por minha razão? Essa é a questão que é chamada questão dos transcendentais. Tá? Bom. Quem está lendo? Vai, Henry. Boécio, embora conhecesse a doutrina de Aristóteles sobre essa questão, pareceu inclinar-se para a solução platônica. Platão pensa que os gêneros, as espécies e outros universais não somente são conhecidos independentemente dos corpos, mas também existem e subsistem fora deles. Então, a ideia aqui, segundo a perspectiva de Platão,
é que esses elementos, bondade, blá, 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 não são só conhecidos independente do objeto, mas existem fora do objeto. Existe a verdade, a bondade, a unidade fora do objeto. Eu diria isso antes do objeto. Antes do objeto. Tá? Vai. As dúvidas e claudicações que podemos constatar nos comentários de Boécio e a própria dificuldade especulativa do tema muito contribuíram para os grandes debates doutrinais que eclodiram no final do século XI e na primeira metade do século XII. Obrigado, Henrique. Nada. Claudicações, né? Claudicar. Claudicar é mancar, né? As claudicações. É vacilar, né? Vacilar. Engraçado que o pau do Cláudio manca também. Jura? Você acha que eu não... Ah. Você acha que meu comentário foi à toa? Cláudio foi minha turma para o sabia? Cláudio, Mário, Robertão. Quem tá? Paulo, vai lá, por favor. Abandono a ortodoxia platônica. É extremamente importante que se perceba a transcendência, não apenas histórica, coisa que está fora de toda dúvida, mas também filosófica, do problema formulado por Porfírio. Não esqueçamos, para bem focar a questão, que Porfírio fora discípulo de Plotino, o célebre autor das Enéidas. Toda a filosofia plotiniana foi, no fim das contas, uma tentativa de resolver o problema da unidade e da multiplicidade que se observa no mundo. Plotino é um platônico. É evidente que o universo... Paulo, Plotino é um platônico, um neoplatônico. Ele está querendo explicar, está querendo resolver a questão da unidade e da multiplicidade, que é a questão platônica. Como pode haver mais de um homem se só tem um homem ideal? Como pode haver mais de um cavalo se só existe um cavalo, o cavalo ideal? Então, a questão por debaixo aqui de Plotino é a questão da multiplicidade. Então, isso é importante saber. E a solução que Platão dá, vocês lembram qual é? Pode existir o cavalo real, o cavalo concreto, esse cavalo que eu vejo, porque ele é imperfeito. E a causa da imperfeição é a matéria. Então, a matéria multiplica a forma. Isomorfismo, lembra? A matéria multiplica a forma. Então, eu olhando para a matéria, eu vejo que a matéria impõe a ideia de cavalo, imperfeições. Isso aqui é branco, até preto, um grande, pequeno, saudável, tá doente. Então, isso leva-me a perceber que esse cavalo real não é o cavalo que importa. O cavalo que importa é o ideal. Então, a explicação da multiplicidade é a matéria multiplica e torna mais imperfeita a forma. Por isso pode ter mais de um. Eu posso dizer que a ideia de participação veio de Plotino? Isso eu não sei dizer se Plotino já está em Platão, né? Platão. Porque eu sempre tive essa dúvida se é o original de Plotino é algo platônico já. Não. A ideia de participação é anterior a Plotino. Eu colocaria se eu tivesse mais fichas aqui na mão, eu colocaria na Platão. E Aristóteles introduz a ideia de causalidade. Uhum. Para tentar compor, né? Para tentar balancear. Também tem participação, mas de alguma forma é Platão que fala, o cavalo participa da ideia de cavalo, o cavalo real, o cavalo concreto, participa da ideia, essa sim perfeita. Por que tem que ser única? Porque se ela não for única, ela não é perfeita, tem duas. Então, uma vai ter que brigar com a outra, para saber quem é a verdadeira. Então, a ideia é perfeita, ela é perfeita, a ideia ela tem que ser única porque ela é perfeita. Se houver duas ideias de homem no Topos Uranos, então uma das duas não é perfeita, porque tem uma diferença entre elas. Então, por isso tem que ser uma única. E aí, como eu explico aqui a multiplicidade? Não pode ser pela forma. Então, tem que ter uma coisa que garanta a multiplicidade. O que é?
a matéria, que faz com que essa forma seja tornada imperfeita. E por isso eu posso ter mais de um elemento, que na verdade eu posso ter infinitos elementos, porque cada um vai encarnar, de certa forma, de certo modo, aquela ideia perfeita. E aí você pode ter 6 bilhões de humanos. Nenhum deles sequer chega perto da ideia de humano. Esse sim tem que ser desencarnado, tem que ser perfeito a ideia, né? Tem que ser perfeito, tem que ser etéreo, pode mudar. Mas como aqui embaixo esse mundo aqui é diferente, as pessoas mudam, então não pode ser aqui entre nós não pode haver nenhum tipo de perfeição. O engraçado é que isso faz sentido, né, Bernardo? Isso faz sentido. A dificuldade é a seguinte, é que ele duplica, a dificuldade não sei o que coloca, é o próprio Aristóteles que coloca. A dificuldade é que ele faz isso e duplica o mundo. Reduz o mundo. Tem 2 mundos. Exato. Esse é o problema. Tem o Robson aqui, tem um outro homem existindo realmente em outro lugar. E assim para tudo. O cavalo, o homem. E aí começa a complicar, porque também vira a carteira, o banco, o chip de computador, né? Aí começa a complicar. Quando a mão humana faz manufatura, quer dizer, produz coisas, aí complica mais ainda. Entendeu? Então a dificuldade é essa, mas que de fato cada um de nós é imperfeito em si mesmo, isso me parece verdadeiro. A questão é que não tem que olhar para fora, para uma ideia fora, para comparar. Eu faço como Aristóteles, eu olho para dentro, eu falo que a minha essência não está plenamente cumprida com a minha ação. Então, eu tenho que adequar, não o meu rosto a um rosto fora, mas a minha cara dentro. Quer dizer, eu tenho que formar a melhor versão de mim a partir do que eu sou, da minha essência humana. Que bonito. Chama a igreja aí, chama. Amém, igreja? Amém, igreja. Aristóteles me parece ser mais coerente nessa visão sobre esse aspecto, né? A ideia de Platão, a meu ver, ela está muito bem estruturada, ela faz muito sentido, né, em tudo aquilo que ele propôs, mas a base daquilo, ter essa duplicidade dos mundos, para mim não me soa verdadeiro, sabe? E faz sentido não ser verdadeiro, porque você começa, como eu te falei, começa a multiplicar, e aí não tem jeito. E Aristóteles leva até o finito, né? Porque para ter um mundo separado desse aqui, um segundo mundo, tem que haver uma diferença entre o segundo mundo e o primeiro mundo. O primeiro mundo das ideias e o mundo real, esse mundo de matéria que nós vimos. Aí Aristóteles brinca. Então, essa diferença é um terceiro mundo. E entre o primeiro, o segundo e o terceiro tem um quarto. E aí isso vai até o infinito. Que eu posso distinguir. Lembra, o que eu distingo claramente, existe claramente. Se eu distingo, então, algo distinto entre o primeiro e o segundo mundo, eu posso criar um terceiro, e um quarto, e um quinto, e isso não acaba. Porque, no fundo, isso é tudo lógica. Tudo isso é mental, não é real. Aquele argumento da tartaruga, né? A lebre e a tartaruga. Se a tartaruga sai na frente, a lebre nunca vai ultrapassar. Por quê? Porque para a lebre ultrapassar a tartaruga, o cágado, ele tem que percorrer a distância de A para B. Só que a distância de A para B é dividida em 2, e pode ser dividida duplamente. Então, ele vai ter que chegar antes de chegar em A para B, tem que chegar em A de A para o C. Mas a distância de A para o C pode ser dividida ao meio. Então, antes de chegar de A para C, ele vai chegar para A para D. Nessa lógica, na brincadeira que você não faz, a tartaruga não, a lebre nunca vai alcançar o cágado, porque é infinitamente possível dividir o espaço. Aliás, o espaço é infinitamente divisível. Ele pode fazer quantas vezes ele quiser. Então, de fato, ele nunca vai conseguir alcançar o cágado. Mas isso é lógica, não é real. O fato é que a lebre ultrapassa o cágado. Porque, embora o espaço seja infinitamente divisível, o espaço não está infinitamente dividido. Essa é a diferença. O espaço entre a lebre e o cágado pode ser infinitamente divisível, então o cágado nunca vai chegar lá, porque ele vai sempre dividir o espaço em pedaços menores até chegar lá. Só que o fato de ser divisível não diz que o espaço está dividido. Não está dividido. Então, a lebre pode ultrapassar, sim, aquele espaço que o cágado tomou à frente. Beleza? É a diferença da lógica para o mundo real.
Já foi, Bernardo? O Bernardo não, já foi o Henry. Acabou? Não, né? Tem mais um pouquinho. Foi. Já O meu foi. Não foi. Saca por aí, então. Eu devo ter pulado uma parte. É. Porque falou de Gilson aqui, de Gilson. Porque nós não Fui eu, falamos. professor, que li. Não acabou o parágrafo ainda não. Não, É, falta. no tá no 42. É Ah, evidente, tá. Desculpa, Paulo. Foi mal. É você, né? Vai. é evidente que o universo é múltiplo, pois Uhum. nele coexistem muitas coisas. Porém, não é menos certo que esse mesmo universo é único. Aliás, embora as coisas sejam múltiplas, é possível detectar nelas certa unidade, pois lhes é conveniente um mesmo nome, segundo agrupamentos ou classes. A pergunta, em última análise, poderia ser assim formulada, seguindo Gilson, e por meio de uma, terminologia medieval. Rapaz, apenas Como uma é? coisa. Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Você nunca mais vai chamar Gilson de Gilson. Você nunca mais. Você vai lembrar. Quando você vê a sua prima com o namorado, qual é o nome dele? Gilson. Você falava chamar ele de Gilson, tenho certeza. Cristãos e pagões. Ih, professor, travou. Travou. Como é que no mundo. Como é que em um mundo, na verdade, onde todo o real é particular e individual, Paulo, a internet travou ou é a tradução que travou? Paulinho. É o Paulo que não está mais entre Agora nós. voltou. Ah, tá, beleza. Ressuscitou. Então, Pode continuar? eu agradeço, se puder. Por favor. E agora eu não entendi. Vai, Paulo. Professor, tá me escutando? Tô, mas não, até agora você não falou nada, né? Tô esperando você falar. Como é que em um mundo onde todo real é particular e Professor? individual? Ih, eu acho que ele tá sem som. Tá ruim. Alguém avisa pra ele aí que ele tá me ouvindo, não. Professor, tá me escutando? Não te Eu ouvindo, sim. Paulo. Você Bota a Jojo pra ler. nos ouve? Digitar que tá muito ruim. Fala com ele para daqui a pouco ele melhorar lá. Sai e entrar de novo. Vai, Jojo, por favor. Eu vou ler em espanhol porque eu confundi meu livro da história da filosofia medieval com meu livro de meditação. Eu acabei levando para capela. Nossa, como um homem estudioso, né? Ele confunde já a espiritualidade. Aí eu falei, aí caramba, aí eu fui lá e acabei deixando o livro no Meu Deus do escaninho. É porque céu. eu tive que trocar. Sem problema. Como é que em um mundo onde todo real é particular e individual, pode o entendimento humano distribuir a multiplicidade da realidade em classes que incluem as coisas particulares? Em tal operação, Não, é não, não. Não possível, pula não, Zé. Não pula não, Jojo. Não pula não. É um em- fato. é um fato que tal operação é possível Não adianta fingir que não tá lá. Tá lá, você tem que falar alguma. Não vai pular. constantemente estamos pensando nos términos de Em gêneros, termos em de termos de gênero. gêneros e espécies. Isso. Porém, Pelo a- contrário. pelo contrário, na troca da Não. explicação, Porém, pelo contrário, a explicação, em câmbio, né, a troca não? pelo contrário. Ou ao invés disso. É um sinônimo, né? Pelo, pelo contrário, a explicação da possibilidade Do fato. do fato Foi tem sido sempre foi sempre, e deixa eu segue ver,
E segue. É melhor alguém ler, porque eu vou acabar me embolando muito nesse negócio de espanhol. Ó, não tem problema nenhum. Vamos lá junto, Jojo. Porém, ao invés disso, a explicação da possibilidade do fato tem sido sempre e segue sendo, todavia, hoje. Todavia, hoje, um problema muito complicado. Viu? Não é, já tem que ter paciência. Paciência. E aguentar a pancada, né? Pancada sempre vem. Deixa eu ler esse parágrafo aqui, então. Então vai. Assim que eu gosto, pô. Assim que eu gosto. Ah, moleque, vai. Vai ler tudo então. A filosofia medieval foi uma obstinada tentativa de resolver o problema dos universais. Ao menos este foi seu tema favorito, se... Excetuamos, Esse tom. Pode ser, quiser, pode ser, né? quiçá, ou quem sabe, Quem sabe, o período áureo metafísico do século XIII. Então, tanto como agora, o difícil da questão não era afirmar que os gêneros e as espécies existiam ao mesmo tempo no entendimento e fora do entendimento. O difícil verdadeiramente era precisar que são o entendimento e que são fora do entendimento. que são no entendimento, E que são... Rapidinho. É que aqui está ele escondeu o sujeito. O difícil verdadeiramente era precisar que que são os universais no entendimento e que são fora do entendimento. E que eles são, entendeu? Vai. O difícil verdadeiramente era precisar que são entendimento. Ao resolver estas duas questões, estavam encaminhados as interrogações que Porfírio deixou aberto e que Boécio apenas se atreveu a fechar, a encerrar, e a eles se aplicaram com o ardor dos medievais do século XI ao século XII, com a ferramenta única da lógica. Se compreender que para afrontar sem compreender que para afrontar tais temas era preciso cruzar o lumiar apenas perceptível que separa a lógica da metafísica. Aí, viu? Não é tão difícil. Tá? Boa vontade e paciência. Lumiar, umbral de lumiar, gostei, hein? Você tá com cola de português, fala a verdade. Gostei, mas gostei. Não, tô lendo espanhol mesmo. Tá bom, tá reclamando de quê? Tá muito bem. É Jojo, não é bagunça, não. Não é bagunça, não. Paulo voltou ou não? Não, né? Pelo jeito tá morrendo. Então, professor, eu voltei, mas não sei se vocês estão me escutando. Eu escuto vocês, mas às vezes dá uma travada brava. Eu tô. É que você não tava... eu tava te ouvindo, mas você não me ouvia. Vai, tenta agora, Paulo. Vamos lá. Vamos treinar, Paulo. Pô, tem que treinar, tá? Vai lá. Convém advertir. Para compreendermos corretamente. Para que compreendamos corretamente. Aqui tá você tá em português? Desculpa, vai. Então vai. Isso. Para compreendermos corretamente as diferentes posições doutrinais que os medievais adotaram diante do tema dos universais, convém chamar a atenção para o fato de terem descartado, a priori, a solução platônica. Essa escolha que os afastava da postura adotada pelo último Boécio foi influenciada, sem dúvida alguma, pelos elementos recebidos pela revelação. Os medievais sabiam, por exemplo, que o mundo das ideias, a parte das coisas, onde os universais subsistissem e postasiados, não era facilmente conciliável com o exemplarismo bíblico encontrado ler nos primeiros versículos do Gênesis. Momentinho, Paulo. Compreendiam também... Momentinho. Então, é aquilo que nós falávamos, né, desde o início desse curso. O medieval, ele tem muito claro que aquilo que ele vai fazer em filosofia deve estar, em algum modo, par e passo com a teologia. Então, quando ele tem uma doutrina como essa, que sustenta que a duplicidade de mundos, né, um mundo ideal e um mundo real, convivem em paralelo, o medieval fala, calma aí, mas isso não é assim.
Então, já coloca algum ceticismo com relação a essas doutrinas. A teologia, então, acaba sendo a ajuda, auxílio para evitar os erros da filosofia. Tá? Isso é bom. Esse aqui é um caso clássico onde a gente fala, né? Quando a filosofia começa a espraiar-se para lugares que não são dela, a teologia vem e conserta, né? Dá um corretivo, ó, isso aqui não, isso aqui está errado. E aí, em geral, a linha se acerta. Vai, Paulo. Compreendiam também que hipostasiar os universais requeria o correlato lógico da preexistência das almas, incompatível com a fé católica, ou postular sua transmigração depois da morte do homem. Por tudo isso, sua discussão centrou-se na questão de seus universalmente, a evolução promovida por Abelardo, ao mesmo tempo influenciada por Rossolin e original em suas formulações, viria a constituir uma terrível crítica à tese do Universale in Re, considerado como existente e essencial, integral e simultâneo em tudo aquilo que mereça respeito. Quando se fala de universais, deve-se entender um hiperrealismo não em sentido platônico, mas como postulante da existência do Universale in Re, entendido no sentido antes indicado. Quanto à existência do universal na mente, não houve discussão entre os pensadores medievais, até tomarem conhecimento das teses Parece que o Paulo está preso em algum lugar numa caixa. A voz não chega aqui. Beleza, mas eu acho que dá para entender, né? Universal anti-rem, antes da coisa. Universal em ré, universal na coisa. Universal e pós-rem, depois da coisa. Quer dizer, antes da coisa, platônico. Na coisa, realista. Pós-rem, aí já é uma questão dos árabes. Né? Avicena, a voz. Paulo, tá bem? Você está acompanhando na sua internet, eu acho, Paulo. É, já vi. Vai pra aula, Paulo. Sabe o que é, Paulo? É que você está jogando muito. Não, jogando não, você não joga. Não joga. Mas é porque, de fato, a internet está ruim, né? Aí já era. Beleza. Hiperrealismo pré-escolástico. O que é hiperrealismo? Felipe Cuba, o que é hiperrealismo? O Lucas está aí já ou está doente ainda? Tô aqui. Paulo, Fala só aqui, você. conseguimos ler Garoto, até o você não estava finalzinho. escutando? Como é que eu vou falar que daí a internet tá travada? Peste, bom. Você me escuta? Felipe Cuba, estou escutando, sim. Paulo, Que foi, Paulo? Você brigou com o Lucas, Paulo? peste bubônica. Não, porque tá travando. Às vezes eu não escuto vocês e nem vocês escutam. Aí ele tá querendo que eu fale, mas tem hora que não dá para falar, o negócio trava. Como é que vai Tá escutar? certo, Paulo. Não vou brigar Tem com que você, não. Tá digitar. certo. Você está no quarto? Na sua cela? É, não deu para Não ouvir. entendi nada. Você está na sua cela? Está no seu quarto? Tô sim. Então, tenta mudar de lugar. Já que tá ruim assim. Mas vamos lá. Lucas! Tudo bem, seu Lucas? O outro cara da pior. Quê? É porque a gente está próximo da aula.
Cara, como a porta está aberta, tá todo mundo usando a mesma internet, né? Aí com o celular fica. Essa propedêutica que quando deram pra cá e a internet caiu, eu falo mesmo. Você é muito cozinheiro, Jesus. Vamos lá, Lucas. Vamos lá, pega seu texto aí, Lucas. Vamos lá, Lê, vamos ler. Lucas, lê. O hiperrealismo pré-escolástico. Vamos lá, Lucas. O hiperrealismo pré-escolástico. A principal corrente A principal corrente filosófica desde o Renascimento, coronismo até os fins do século XI, era constituída pelos Aberlar, pelos que Tá ruim também a conexão. denominou Tá no seu quarto antropopois. também, Lucas? Para eles, os gêneros e as espécies eram realidades em si mesmas, e cada gênero, a cada espécie pensada, Lucas, para aí, Lucas. Tá me ouvindo, Lucas? Ô, professor, bota o Bernardo para ler. um gênero e uma Lucas, tá me ouvindo, Lucas? Oi? Tá me ouvindo agora? Lucas. Lucas. Você tá com o Paulo também? Tá com o Paulo, é isso? Meu Deus, tá difícil. Lucas veio para. Mas eu entendo vocês. Ele tá comigo aqui agora. Ah. E por que não faz desde o início isso? Cadê seu telefone, Lucas? Cadê seu computador, seu Lucas? Não tem computador não, seu Lucas? Tá sempre na aba dos outros? Você tá sempre na aba de alguém? Cadê seu computador? Eu assisti na aula de Mariana e de Gil, eu sempre vejo pelo meu telefone. Só que aí sempre na aula do senhor eu vejo com alguém, para poder poupar a bateria. Aba. Vai lá, lê agora aí, ó, aba. Eu vou ler de novo. Desde o início. Tava travando. Tava muito ruim, ninguém entendeu nada. A principal corrente filosófica, desde o Renascimento corolígio até os fins do Carolígio. século XI... Carolígio, não é corolígio, não. Meu Deus do céu. Eu falei carolígio? Falou corolígio. Falou corolígio. Peço perdão. Tá perdoado. Até fins... Seriedade, cara, com a aula, pô. Até fins do século XI, Pera, agora deixa eu esperar passar o riso. Até os fins do século XI, era constituída pelos que Abelardo denominou Antiqui Doctores, não sei. Para eles, os gêneros e as espécies eram realidades subsistentes em si mesmas. A cada gênero, a cada espécie pensada, correspondia um gênero e uma espécie existente, dos quais participavam os indivíduos. Aquilo que eu falava na última aula, você não estava aqui, Lucas. Aquilo que eu penso distintamente na minha cabeça, na minha mente, tem que existir distintamente na realidade. É o princípio ex natura rei. Então, essa ideia que pensa que está sendo divulgada aqui pelo hiperrealismo dos doutores antigos. Aquele gênero ou espécie que eu distingo distintamente, tem que existir distintamente na realidade. Vai. No entanto, e convém destacá-lo, os realistas pré-escolásticos, ao contrário de Platão, que isolou as essências do mundo sensível, sustentaram a teoria de que as essências estão imanentes nos seres particulares. A humanidade, enquanto tal existe, afirmavam, em cada um dos homens. Beleza. Mais um pouquinho, Lucas. Vai pegar um pouquinho. Você está muito ansioso. Você. A doutrina do realismo exagerado parecia útil na época para explicar alguns mistérios cristãos fundamentais. Por exemplo, a transmissão do pecado original e a criação cotidiana das almas dos indivíduos humanos. Com efeito, na segunda metade do século XI,
Odo de Tournai acreditou ter encontrado uma explicação coerente para a transmissão do pecado original, afirmando que todos os homens constituem somente uma única realidade específica, difundida nos distintos indivíduos da espécie no momento dado da história. Eu Não acho reparou que que... você está lendo em português ou em espanhol? Português. É estranho. Volta de novo. Otton de Tournai acreditava. Acreditou, aqui no de Paulo César, acreditou ter encontrado uma explicação coerente para a transmissão do pecado original, afirmando que todos os homens constituem somente uma única realidade específica, difundida nos distintos indivíduos da espécie, no momento dado da história. Tá. Não reparou que essa sua tese estava muito próxima do Cidadãos. Trava a língua. Monopsiquismo. Pagões. Específico humano. Pela mesma razão, a alma do recém-nascido não seria nada mais do que uma nova propriedade criada por Deus, numa única substância já existente, de modo que os homens só se diferenciariam entre si acidentalmente. Esses temas... Para, cara. Pode... Ô, professor, não dá para poder ir não, que eles estão rindo aqui. Wanda, hein? O telefone é do Jojo, né? Esses temas podem ser vistos em sua obra De Peccato Originale. Muito bem, muito bem. Agora o senhor se prepara para a próxima aula, tá com o seu telefone na mão para não ficar do lado do Jojo ouvindo assim, né? Cavalo dado. Mas é isso aí. Desculpem, eu tô com uma azia miserenta. Então, um realismo exagerado é aquele que identifica necessariamente todo tipo de distinção mental na realidade. Parece que é um exagero fazer isso. É o caso que eu sempre brinco. Imaginar com clareza um triângulo não diz que com clareza existe um triângulo fora de mim. Porque se fosse assim, se eu pensasse, quando eu penso com clareza a ideia de Minotauro, isso não leva a consequência de que haja um Minotauro fora de mim, no mundo lá fora, e assim por diante. Obrigado, seu Lucas. Felipe Cuba, por favor. Não obstante, em meio àquela quase total unanimidade hiperrealista neoplatônica, ouviram-se algumas vozes discordantes. Pedro Abelardo chamou de moderni autores aos que discreparam do realismo extremo e se voltaram para o aristotelismo moderado. Um dos primeiros foi Ratramno de Corbie, discípulo de Pascase Radbert. Ratramno refutou por volta de 859 as teses eucarísticas de Pascase, incorrendo numa postura que esfumava a presença de Cristo nas espécies consagradas, reduzindo-a a uma vaga presença virtual. Quer dizer, a ideia de Ratramno era afirmar que o Cristo não estava realmente, mas estava apenas virtualmente. Veja como isso é antigo. Então, no século XIII, né? Não, século IX, na verdade, né? Século IX. Não, o texto é do século XI, ou a referência é que é do século IX. E já se tinham estabelecido algumas heresias muito claramente aqui, né? Não é que Cristo está de forma difusa na Eucaristia, nas espécies. Não é assim. Vai. Vai, Cuba. Não esquecemos que virtual não se opõe a real. Na verdade, a presença real de Cristo na Eucaristia não é só real e virtual, mas também substancial. Talvez as suas arramantes conclusões em matéria eucarística, semelhantes às que defenderia Berenguer de Tours 2 séculos depois, tenham contribuído para o abandono das respostas de cunho aristotélico.
passaram despercebidas naquele momento as indubitáveis vantagens do aristotelismo moderado na solução de muitos outros problemas, principalmente no campo da psicologia. De qualquer forma, e isso é o que agora mais nos importa, nem os hiperrealistas e nem os aristotélicos moderados discutiam a fundo a questão dos universais. Limitavam-se a constatar, com diferentes matizes, a realidade dos universais nas coisas e na mente. Eis aqui um texto expressivo de Hatramu. Aquelas coisas ditas universais e que se denominam gêneros e espécies, diz-se que subsistem tanto quanto existem nas coisas sensíveis, isto é, nos corpos, mas são compreendidas fora dos corpos. Porém, a questão de fundo sobre o que são os universais ficava sem ser abordada. Foi preciso esperar até o fim do século XI para que Rosselin tentasse uma primeira resposta sobre o que são os universais. A essa tentativa seguiu-se a grande discussão entre Santo Anselmo e Rosselin, a propósito da teologia trinitária, e também pela dura polêmica em duas fases, entre Guilherme de Champeaux e Pedro Berlado, já no século XII. Obrigado, Cuba. Rosselino de Compiègne, Guilhermo de Champeaux. Bom. Shampoo, é assim que fala, é o biquinho, shampoo. Shampoo. Não, não é shampoo, não, é shampoo. Shampoo. Shampoo é outra coisa. O biquinho do Jojo denunciou ele me zoando. Shampoo. Shampoo. Fazer o quê? Francês. Você que é um grosso, não conhece? Vou ficar por aqui hoje, tá cansado já, tô com azia, comer um bolo de fubá, meu Deus do céu.